cima permanente. Quando uma corrente elétrica percorre um fio condutor, é gerado ao seu redor campo magnético. E quando esse fio condutor é envolto ao redor de um objeto, esse campo se intensifica. Dessa maneira, o conjunto objeto mais a bobina se tornarão temporariamente em um eletroímã. É dito temporariamente porque o ímã somente exercerá a força de atração enquanto houver a passagem de corrente elétrica. Quando for cessada essa passagem de corrente elétrica, vai cessar também a força de atração desse eletroímã. A força de atração ela depende de alguns fatores, tais como a corrente elétrica, o número de espiras e o comprimento do objeto. Mas tais fatores possuem também algumas limitações, como se a corrente elétrica for muito intensa, ela pode gerar calor por efeito Joule e isso pode queimar a bobina. Ou também, se o número de espiras for muito grande, isso vai fazer com que o fio ofereça uma certa resistência à passagem de corrente elétrica, diminuindo dessa forma o seu valor. Campo magnético produzido em um solenoide. O solenoide é uma bobina helicoidal formada de espiras circulares e essas espiras acabam estando muito próximas umas das outras. O campo magnético resultante é a soma vetorial de campos produzidos por essas espiras. E aqui é uma representação de um trecho de um solenoide ideal visto de perfil. Como você pode ver, o campo magnético entre as espiras tende a se cancelar e esse sentido pode ser determinado através da regra da mão direita. Em solenoides ideais, eles são infinitamente longos. Isso quer dizer que nas linhas de campo, as linhas de campo que entram pelo polo sul e vão sair pelo polo norte, que está localizado no infinito, fazendo com que o campo magnético externo seja igual a zero e o campo magnético interno seja contínuo e paralelo ao eixo central. Devido ao fato do solenoide ser limitado pelo comprimento, esse resultado, que foi determinado através de um solenoide ideal, apenas pode ser considerado para um solenoide real quando o comprimento do solenoide for muito maior em relação ao diâmetro. E com isso, o campo magnético interno de um solenoide real pode ser considerado constante e uniforme, e o campo magnético externo pode ser considerado como zero. O sentido do campo magnético é dado pela regra da mão direita, na qual a sua mão direita envolve o fio, o seu polegar indica o sentido da corrente e os outros dedos o sentido das linhas de campo. A dedução do campo magnético interno de um solenoide é feita da seguinte forma. Aqui temos um solenoide visto de perfil e a dedução será feita através da lei de Ampère, no qual a integral de linha é o produto campo magnético vezes o comprimento infinitesimal. Isso é igual à permeabilidade do vácuo vezes a corrente envolvida. Assim, resolvendo o lado esquerdo, temos 4 integrais, no qual apenas a integral de limite a b é diferente de zero, representando BL, no qual L é o comprimento do solenoide. Assim, resolvendo o lado direito, temos que μ0 é igual a I envolvido. Isso pode ser igual à permeabilidade do vácuo vezes a corrente vezes o número de espiras. Isso também pode ser igual à permeabilidade do vácuo vezes a corrente vezes o número de espiras por unidade de comprimento vezes o comprimento do solenoide. Assim, resolvendo a equação, temos que BL é igual a μ0I NL. Isolando o campo magnético, temos que B é igual a μ0I N. No experimento proposto, a massa fixada no dinamômetro fez com que ele se deslocasse ao ligar o eletroímã na fonte de tensão. Essa força medida corresponde à força resultante do sistema. Esquematizando o experimento, temos que a força-peso e a força magnética estão apontadas para baixo. A força que o dinamômetro consegue medir corresponde à força resultante. Assim, temos que a força resultante é a força-peso mais a força magnética. Temos que a força magnética é a força apontada pelo dinamômetro subtraída da força-peso. As extremidades do fio devem ser lixadas para estabelecer contato com a fonte. Depois, este deve ser envolto no parafuso em que será construído o eletroímã a um comprimento L, assim como no cilindro com o mesmo comprimento. O eletroímã foi fixado no suporte universal e também conectado à fonte. Para cada variação da corrente, foi notada uma força resultante, apontada pelo dinamômetro, que a massa fosse extraída completamente.
Os mesmos procedimentos foram seguidos para o cilindro metálico e a bússola indicava a presença e o sentido do campo magnético. A partir dos dados coletados, foi construído um gráfico de força magnética por corrente. A incerteza da força é dada pela metade da menor divisão do dinamômetro, e a incerteza da corrente é dada pela equação seguinte, que é a incerteza da corrente da fonte, dada por 0,01 ao quadrado mais 1% da medida ao quadrado. Observando tal gráfico, nota-se que os dados não seguem um comportamento linear, isto é, a força magnética não varia linearmente com a corrente, pois como a força magnética é proporcional ao campo magnético, e este é constituído pelo campo gerado pelo solenoide mais o campo do núcleo de ferro. Analisando o campo magnético em um átomo de ferro, tem-se que ele depende do campo do solenoide e do campo dos átomos vizinhos alinhados. Dessa forma, o campo não descreve um comportamento linear, e, consequentemente, a força magnética também não. Analisando o gráfico da força magnética pela corrente para as 4 variações realizadas, sendo essas variações no número de espiras do solenoide e no raio do mesmo, foi constatado que para o mesmo raio a redução do número de espiras acarreta na diminuição da força magnética. No entanto, essa variação da força é quase imperceptível devido à pequena quantidade de espiras que foram retiradas do eletroímã. Isso pode ser explicado pela equação que rege o comportamento do campo magnético no interior do solenoide. B é igual a μ vezes I vezes N dividido por L, sendo que μ equivale à permeabilidade do ferro, que foi o material utilizado. Dessa forma, observa-se que o campo magnético varia de maneira proporcional com o número de espiras. Por definição, a força magnética é diretamente proporcional ao campo magnético. Logo, um aumento do número de espiras provoca o aumento da força magnética. Por outro lado, nota-se também que o aumento do raio do solenoide causa uma força magnética maior para o mesmo valor de corrente, proporcionando assim um gráfico com uma curva mais acentuada. Isso porque, quanto maior o raio para uma mesma densidade, maior será a quantidade de átomos de ferro a serem alinhados e, consequentemente, maior será o valor do campo do núcleo de ferro. Caracterizando o campo magnético total formado pelo campo magnético do solenoide com o campo magnético do ferro, tem-se uma esterese. Define-se por esterese um fenômeno característico de substâncias ferromagnéticas e serve para mostrar que esses materiais, quando retirados da presença do campo magnético, não se desmagnetizam completamente, de forma instantânea. Assim conclui-se, através das variações propostas do número de espiras e do raio do solenoide, que o campo magnético total varia de forma mais acentuada para a variação do raio. Isso porque, quanto maior o raio, maior o campo magnético do ferro. Como a força magnética varia de forma proporcional ao campo magnético, essa variação pode ser observada na força.